tudo bem? Ei, terceiro ano, que joia estar aqui de novo, né? Já estivemos juntos e agora vamos mais uma vez para terminar nossa tarde de aprendizado, não é mesmo? Que legal! É a nossa correção na matriz de português. Muito bem, meus amores. Vamos nos preparar, como eu disse na primeira live, né? Vamos nos preparar que as avaliações finais estão chegando e a gente precisa estar bem afiadinho nela, combinado? Então, acompanha primeiro, tá? O que a professora vai te falando, as dicas direitinho antes de cada atividade, para você, ó, ir lembrando dos conteúdos, combinado? Bacana. Papais e mamães, sejam bem-vindos novamente. Obrigada pelo carinho, pelo respeito. E não esqueçam, né, quem não fez na outra vez, o link de presença, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar? Acompanha a leitura da matriz com a gente, então. Um texto bem bacana, bem legal. Então vamos ver? Fantasmas chateados. Ela entrou, subiu a escada, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou gelada quando ouviu aquele que saía do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou. Dois fantasmas conversavam, se queixando, assim. Como não viram Camila e muito tristes, contavam casos. Que solidão! Como é chato ser fantasma! Ninguém liga mais, ninguém toma susto, ninguém cai duro no chão. É mesmo, fantasma é coisa de antigamente. Que falta de respeito! Camila, sem fôlego, ouvia aquele papo fantasmal. O terror virou moda. O pessoal adora filmes de espanto. Pois é, usam esses penteados punk, pinduras na cara, roupas dark e ouvem rock horror. Até novela de vampiro já fizeram. Assim não temos chance. Ontem fui assombrar a vizinha e levei a maior bronca. Luizinho, não suje o lençol. Pô, meu! E eu, lá no escuro do cinema, querendo pregar susto. Pensaram que eu fosse anúncio de filme de ficção. Vê se pode. Que humilhação! Vamos para o cemitério curtir a mágoa numa cova funda. Camila desceu a escada, foi para a casa de cabelo em pé. Não conseguiu dormir. Que medão! Mas também, mas também, que pena. Até a assombração merecia ser feliz. De repente, ela teve uma ideia fantasmagórica. O parque de diversões ficava perto do casarão. Então, na outra noite, Camila voltou e gritou bem alto. Seu fantasma bobão! Cara de melão! Você não me pega, não! Lá de cima veio muito ofendido. A menininha correu em direção ao parque e atrás dela foram os fantasmas. Um deles disse: Pare, menina atrevida. Vou lhe passar um sermão sobrenatural. Isso não se deve fazer. Sua mãe não lhe ensinou a respeitar os sentimentos dos outros? Camila nem ligou para o que ouvia e entrou voando no parque, e os fantasmas vieram atrás. Ela saiu pela frente, mas eles não. Foi por ali mesmo que eles quiseram ficar. A menina havia levado seus amigos solitários para a casa do terror do parquinho. Era um lugar cheio de pessoas que se divertiam com sustos. As pessoas riam com os sustos de brincadeira. E Camila pensava, se eles soubessem que aqui tem fantasma de verdade, isso sim seria um divertimento e tanto. Olha, já pensou? Já imaginou você dar de cara no casarão que você estiver entrando, dar de cara com o fantasma conversando? Ai, vai ser assustador, não vai? Vai ser esquisitérrimo. Eu acho que eu caía dura, mas tudo bem, né? Ela não caiu. E eles comentando, né, que as pessoas nem caíram dura no chão. Ele quer assustar tanto as pessoas e as pessoas não estão assustando mais. Olha, eu acho que acontece tanta coisa na vida da gente que a gente acaba nem assustando mais com as coisas, né? O que está assustando todo mundo agora, você pergunta o papai e a mamãe aí, é o preço do arroz. Arroz, vidro de óleo,
Pergunta o papai e a mamãe como está assustando todo mundo esses preços. Hoje, ultimamente, os preços é que estão assustando a gente, não são fantasmas mais não. É perigoso os fantasmas vir e a gente falar com ele, ó, não fica triste não, que nós também estamos, né? Mas olha, é muito legal, é uma história divertida, não é? E olha que bacana. A Camila ficou com dó dos fantasmas. Ficou com pena, porque tadinhos estavam lá tristezinhos, né? Reclamando da solidão, que não tinha mais pessoas para assustar, não tinha mais pessoas para conviver. E aí ela teve uma ideia legal de ajudar o fantasma. É lógico, gente, que isso é só uma história, né? Acho que ao vivo e a cores, eu acho que ninguém ia pensar nisso, não. Primeiro caía duro, depois, né, ia correr longe para poder ficar longe do fantasma. Mas aí o fantasma gostou, né, de onde que ela levou. E por quê? Tem aquela casa do terror, casa do espanto, trem fantasma nesses parques, né? Eu não ando não, mas quem já andou já me falou que vai nesses lugares assim para levar susto. Eu não gosto de levar susto não, então eu não ando nesses lugares. Se eu for num parque e tiver isso, pode ter certeza que a Sheila não vai passar nem a porta, né? A Sheila não é muito valentona desse jeito não. Então assim, eu prefiro ficar de longe. Mas pode acontecer, não pode? Quem gosta, né? Quem leva na brincadeira, quem gosta, vai ser um prato cheio. Isso não serve para a professora Sheila, viu? Não combina comigo. Então vamos acompanhar e ver o que está pedindo a nossa história? É muito legal. Então vamos ver lá. A menina entrou em algum lugar e se deparou com fantasmas. De acordo com o texto, onde seria esse lugar que a menina entrou? Pois bem, a Camila, ela entrou no velho quarto de um casarão. Aqui no texto está falando aqui, ó, perto do casarão. Então ela entrou num velho quarto de um casarão. A menina ficou gelada quando ouviu um barulho. Explica o que o autor quis dizer com isso. Ela ficou gelada. Ela ficou o quê? O que vocês acham que ela ficou? Ela ficou o quê? Com medo, assustada. Né? Ela não acreditou que ela viu dois fantasmas o quê? Conversando. Então ela ficou gelada, a temperatura dela mudou de tanto susto que ela tomou. Não é verdade? Eu acho que todo mundo ia ficar, né? Depois, um dos fantasmas disse que solidão. De acordo com a leitura do texto, explique por que ele estava se sentindo sozinho. Ele estava se sentindo sozinho por quê? Porque ninguém mais ligava para os fantasmas, ninguém tomava susto, ninguém caía duro no chão, como o fantasma falou. Então ninguém se importava mais com os fantasmas, por isso que ele estava se sentindo sozinho. A menina teve uma ideia para ajudar os fantasmas. Cite qual ideia que Camila teve para resolver o problema. Ela teve a ideia de levar os fantasmas para o parque que tinha perto do casarão. Lá tem a Casa do Terror. Então ela teve a ideia de deixar os fantasmas lá no parque. Camila levou os fantasmas para o parque. Determine o motivo que fez Camila levar os fantasmas para a Casa do Terror no parque. Porque lá na Casa do Terror é um lugar que fica cheio de pessoas que se divertem com sustos. Elas riem dos sustos de brincadeira que elas levam, né, durante o passeio pela Casa do Terror. Porém, né, nesse caso, elas não saberiam que o fantasma era de verdade. Né? Ela acharia que seria uma brincadeira do parque. E aí aconteceria uma brincadeira e elas iam se divertir. Né? O que elas não esperavam é que nesse caso aqui não era brincadeira, não é mesmo? Joia! Hoje nós vamos aprender mais dois tipos de substantivos. Nós aprendemos o próprio e o comum. O próprio é o que dá nome a pessoas, a países, a cidades e é escrito com a letra maiúscula. O comum, ele é escrito com a letra minúscula e que dá nome a objetos e seres, que existem mais de um. Bacana! Hoje nós vamos falar sobre primitivo e derivado. Primitivo é o nome que deu ao substantivo que dá origem a novas palavras, que começa por ele a originar outras palavras. Por exemplo, gato. Você não vê, gato não vem de outra palavra, gato é primitivo, porque vai ser a primeira palavra que vai dar origem às outras. E derivado é o que deriva, é o que vem dele.
Qual um substantivo derivado do primitivo gato? Poderia ser gatinhos, gataria, gatões. Tudo vem da palavra gato. Então, quando tem uma palavra que ela vai dar origem a outras, nós vamos chamar de substantivo primitivo. Primitivo que vem primeiro, tá? E quando tem uma palavra que vem de outra, que nós aprendemos o sufixo e o prefixo naquelas outras aulas, tá lembrado? Pois é. Quando elas vêm de outra palavra, nós chamamos de substantivo derivado. Então, acompanha comigo na sua matriz, para a gente poder acompanhar o que está sendo pedido. Substantivo primitivo é aquele substantivo que forma uma ou mais palavras. Por exemplo, gato, pedra, flor. O substantivo derivado é aquele substantivo que deriva ou que é formado a partir de outra palavra. Por exemplo, de gato você pode formar gatinho, de pedra você pode formar pedrinha, de flor você pode formar florzinha, florista, ok? Então vamos lá. Depois de ler os conceitos, primitivo que dá origem, derivado, o que vem dele, que dá derivando de outras palavras. Você vai escrever no seu caderno 2 substantivos derivados para cada figura. Fogo, pode ser foguinho, fogaréu, fogueira. Vidro, vidraceiro, vidraçaria. Dente, você pode dar dentista, dentário, dentadura. Banana, você pode pôr bananeira, bananinha, bananada. E carro, pode ser carrão, carrinho, carreta. Muito bem. Então, derivado é a palavra que você vai formar acrescentando na palavra primitiva. Então, fogo é primitivo. Mas do primitivo você pode formar novas palavras. Foguinho e fogaréu, por exemplo. Vidro é primitivo. Você pode formar vidraçaria, vidraceiro, é derivado. Dente é primitivo. Você pode originar dentadura, dentista, são os derivados. Banana é o primitivo. Você pode originar bananada, bananeira, serão os derivados. Carro é o primitivo. O que eu posso formar com carro? Carrinho, carrão, carreta, que serão os derivados. Entendeu direitinho? Primitivo é a palavra que surge, é a primeira palavra. Derivado é o que eu consigo formar com essa palavra que eu tenho, primitivo, tá? Leia as palavras abaixo e assinale a opção onde as palavras são todas substantivos primitivos. Então, vamos ver. Telhado, chaveiro e água. Telhado, vem de alguma palavra? Vem de telha. Então, ela não é primitiva, ela é derivada. Chaveiro, vem de chave, então chaveiro é derivado. Água, água é primitivo. Então, essa opção não é verdadeira. Vamos ver a próxima. Chaveiro, aguaceiro e ventilador. Chaveiro, vem de chave, então não é primitivo. Aguaceiro, vem de água, então não é primitivo. Ventilador, primitivo. Porta, escada e fogo. Porta, vem de alguma palavra? Não, então é primitiva. Escada, vem de alguma palavra? Não, então é primitivo. Fogo, vem de alguma palavra? Não, então fogo é primitivo, então essa opção é verdadeira. Plantação, macarronada e gelo. Plantação, vem de planta, então não é primitivo. Macarronada, vem de macarrão, então não é primitivo. Gelo, gelo é primitivo. Então, essa opção não seria marcada porque nós temos 2 palavrinhas aqui que são derivadas e a outra que é primitiva. Muito bem. Agora, eu te dei uma atividade muito complexa.
que você vai ter que saber se está dividido em sílabas, quantas sílabas a palavra tem, a classificação quanto à tonicidade, lembrar dos passos que eu já te ensinei. Saber o gênero do substantivo, se é masculino ou se é feminino. Então, vamos acompanhar? Para esse tipo de atividade, você vai ter que olhar opção por opção, para ter certeza se encaixa ou não. Se alguma delas não corresponder, essa opção não é verdadeira. Vamos acompanhar direitinho com a sua professora? Então, acompanhe, não deixe nada errado. A palavra paralelepípedo é polissílaba? Para saber, você tem que separar. Paralelepípedo. Ela tem mais de 4 sílabas, então ela é polissílaba. Até agora está certo. Substantivo masculino. Para saber se é masculino ou feminino, eu tenho que colocar o artigo o ou a. Eu pego o paralelepípedo ou a paralelepípedo. Eu pego o. Então, o é um substantivo masculino. Até agora está certo. Ela é proparoxítona? Para saber, eu tenho que separar em sílaba. Paralelepípedo. Segundo passo, nomear última, penúltima e antepenúltima. Terceiro, ver se tem acento. Tem acento agudo na antepenúltima sílaba. Se tem na antepenúltima sílaba, ela é proparoxítona. Então, essa opção é verdadeira. Agora, a palavra pêssego é trissílaba? Pêssego. Ela tem 3 sílabas, então ela é trissílaba. Ela é substantivo masculino? Eu vou colocar o artigo o ou a. Eu falo o pêssego ou a pêssego. Eu falo o pêssego. Então, o pêssego eu estou colocando o. Então, eu vou colocar o substantivo masculino. É paroxítona? Eu tenho que separar em sílaba. Pêssego. Nomear última, penúltima e antepenúltima. Vê se tem acento. Tem acento circunflexo na antepenúltima. Se é antepenúltima acentuada, ela é proparoxítona e não paroxítona. Então, essa opção está incorreta. Vamos ver a próxima. A palavra carrinho é polissílaba? Carrinho. Ela tem 3 sílabas, então ela não é polissílaba. Ela é substantivo feminino? Você vai colocar a carrinho ou o carrinho? Você vai colocar o carrinho, então ela é substantivo masculino. Está errado também. Paroxítona. Você vai carrinho. Última, penúltima, antepenúltima. Não tem acento, então você vai ter que testar. Carrinho, carrinho. É o ri, então é paroxítona. Essa está certa. Está no grau diminutivo? Carrinho. É um carro pequeno, então está no grau diminutivo. Mas ela não é nem polissílaba e nem substantivo feminino, então você não vai marcar. Vamos ver a última. A palavra homenzarrão é polissílaba, então vamos separar. Homenzarrão, 4 sílabas, então ela é polissílaba, certinho. Substantivo masculino, você vai colocar o artigo o ou o artigo a. O homenzarrão, o a homenzarrão. O homenzarrão. Então, se o o ficou melhor, então é o masculino. Então, substantivo masculino, tá certinho. Ela é oxítona. Então, separando. Homenzarrão. Última, penúltima, antepenúltima. Tem o tio. Então, a última sílaba. Então, se é na última sílaba, ela é oxítona, tá certinho. E está no grau aumentativo? Homenzarrão é um homem grande, então ela está no aumentativo. Então, essa opção ela é verdadeira. Conseguiu perceber que essa atividade é muito complexa? Você vai ter que olhar passo por passo, ver todas as regrinhas que a gente aprendeu e utilizá-las para ficar melhor na hora de você marcar a opção verdadeira ou não. Preste bastante atenção nessa atividade, ok? Não esqueça de olhar passo por passo para você fazer direitinho, tá bom? Continue com a professora. Vamos acompanhando o que está sendo pedido na sua matriz. Agora nós vamos falar do substantivo que a gente já falou. E vamos recordar. Substantivo coletivo.
O que é o substantivo coletivo? É uma palavra escrita no singular que determina um grupo de seres, pode ser de pessoas, de objetos, de animais. Você escreve uma palavra no singular e essa palavra vai caracterizar esse ser. Por exemplo, pessoas. Um grupo de pessoas pode ser uma multidão. Alunos. Um grupo de alunos pode ser uma classe ou uma turma. Soldados pode ser um exército ou um batalhão. Alho. Nós temos o coletivo de réstia. Cachorro ou cães, matilha. Você vai ter aves, você vai ter bando. Você vai ter, por exemplo, árvores frutíferas, você vai ter um pomar. Então, você vai ter uma palavra no singular dando o nome àquele conjunto de seres, que pode ser pessoas, animais ou plantas. Nessa atividade, eu te dei uma história em que você vai substituir o que está em negrito por um substantivo coletivo. Talvez você precise adaptá-lo melhor, colocando o artigo correto, porque a palavra talvez, se você tem um grupo de objetos que está escrito no masculino, o substantivo coletivo no masculino, você vai ter que colocar o artigo no masculino. Se tiver escrito no feminino, você vai ter que colocar o artigo no feminino. Então, vamos ver lá? Vamos ver como você fez? Acompanhe com a professora, tá ok? Então, tá. Tenho certeza que você está craque nessa atividade. Então, vamos ver? Substantivo coletivo são palavras que indicam no singular uma coleção ou um conjunto de seres. Muito bem. Reescreva as frases em seu caderno, substituindo as expressões destacadas por substantivos coletivos. Então, vamos ver? Um grupo de ladrões invadiu a joalheria pela manhã. Os soldados perseguiram os ladrões para recuperarem as joias. Como vai ficar? Um grupo de ladrões, ladrões é bando. Então, um bando de ladrões, né? No caso, um bando, invadiu a joalheria pela manhã. Um bando invadiu a joalheria pela manhã. Os soldados. Soldado pode ser tanto o exército quanto o batalhão. Você pode escolher qualquer um dos dois. Então, um bando invadiu a joalheria pela manhã. O batalhão perseguiu os ladrões para recuperarem as joias. Tanto você pode colocar o batalhão, como você pode colocar o exército perseguiu, não tem problema nenhum. Só que como aqui batalhão está no singular, você não pode colocar o conseguiram no plural. Então, você tem que colocar o conseguiu no singular também. Então, o batalhão perseguiu os ladrões para recuperarem as joias. Um grupo de pessoas parou para ver a perseguição e a ação dos soldados. Uma multidão, porque pessoas, o coletivo é multidão. Se você tem um aqui no masculino, multidão é feminino. Você vai ter que passar por uma. Uma multidão parou para ver a perseguição e a ação do batalhão, porque é dos soldados. Uma multidão parou para ver a perseguição e a ação do batalhão ou do exército. Os motoristas também pararam os ônibus no meio da rua para não atrapalharem. Ficou. Os motoristas também pararam a frota no meio da rua para não atrapalharem. Formou-se uma grande confusão. Parecia um monte de bois tinha passado pelo local. Tal era a correria dos motoristas das pessoas rua abaixo. Vai ficar. Formou-se uma grande confusão. Parecia que uma boiada tinha passado pelo local. Tal era a correria dos motoristas e da multidão rua abaixo. Um grupo de pessoas protestou dizendo: que coisa feia, devem ser medrosos, parece um monte de ovelhas assustadas. Um grupo de pessoas, então, uma multidão, protestou dizendo: que coisa feia,
Deixem de ser medrosos, né? De ser medrosos. Muito bem. Parece, né? Que no caso aqui, tô tentando mexer aqui, mas tá. Parece um monte de ovelhas assustadas, então parece um rebanho assustado. Por fim, o grupo de soldados, né? O grupo de soldados prendeu os ladrões, conseguiu recuperar as joias, para alívio dos motoristas medrosos e alegria dos passageiros que puderam voltar para os ônibus e continuar sua viagem. Por fim, o exército prendeu os ladrões, conseguiu recuperar as joias, para alívio dos motoristas medrosos e alegria dos passageiros que puderam voltar para a frota e continuar sua viagem. Então, agora a professora vai falar devagarinho para você acompanhar e ver se você conseguiu escrever tudinho aí no seu caderno. Não deixe de fazer a correção, tá? Então, vamos ver? Letra A. Um bando invadiu a joalheria pela manhã. Você pode escolher o exército ou o batalhão, tá? O batalhão perseguiu os ladrões para recuperarem as joias. Joia? Bacana. Vamos ver a letra B? Uma multidão parou para ver a perseguição e a ação dos soldados, ou seja, do exército ou do batalhão. Então, uma multidão parou para ver a perseguição e a ação do batalhão. Os motoristas também pararam os ônibus no meio da rua para não atrapalharem. Então ficou: os motoristas também pararam a frota no meio da rua para não atrapalharem. Agora a letra D. Formou-se uma grande confusão. Parecia um monte de bois, tinha passado pelo local. Tal era a correria dos motoristas e das pessoas rua abaixo. Formou-se uma grande confusão. Parecia que uma boiada tinha passado pelo local. Tal era a correria dos motoristas e da multidão rua abaixo. Letra E. Um grupo de pessoas protestou dizendo: que coisa feia, deixem de ser medrosos, parecem um monte de ovelhas assustadas. Vai ficar assim. Uma multidão protestou dizendo: que coisa feia, deixem de ser medrosos, parecem um rebanho assustado. Por fim, o grupo de soldados prendeu os ladrões, conseguiu recuperar as joias, para alívio dos motoristas medrosos e alegria dos passageiros que puderam voltar para os ônibus e continuar sua viagem. Então, por fim, o exército ou o batalhão prendeu os ladrões, conseguiu recuperar as joias, para alívio dos motoristas medrosos e alegria dos passageiros que puderam voltar para a frota e continuar sua viagem. Muito bem, bacana. É uma historinha muito divertida e que tem vários substantivos coletivos misturados nelas que você teria que decifrar. E dependendo, se ele está escrito no masculino, você vai ter que passar o artigo que está na frase para o masculino. Se o coletivo estiver no feminino, você vai passar o artigo para o feminino. E eu tenho certeza que você fez muito bem a sua atividade. É uma atividade que a gente vai conhecendo palavrinhas novas, porque o substantivo coletivo existe milhares. Então, sempre a gente vai estar com palavrinhas novas, enriquecendo o nosso vocabulário e melhorando cada dia mais, com certeza. Então, agora você está trabalhando com sinônimo e antônimo. O que é o sinônimo? Sinônimo é quando eu utilizo palavras que têm o mesmo sentido ou sentido parecido.
E o antônimo é justamente o contrário. Eu vou usar palavras de sentido contrário. Uma vai dizer o contrário da outra. Então, vamos acompanhar para a gente entender direitinho o que é isso? Então, vamos lá. E tirar as dúvidas, porque a nossa avaliação de português está chegando também. Então, acompanhe com a professora direitinho. Nós temos aí, sinônimos são as palavras com sentido parecido. Antônimos são palavras de sentido contrário. Então, eu quero dizer a mesma coisa com palavras diferentes, eu vou dar sinônimos. Se eu quero dizer uma ao contrário da outra, eu vou usar os antônimos. Muito bem. Leia o texto abaixo e depois faça o que se pede. Luísa viu um cachorro. Ela disse: "Ih, que cachorro feio! Ele tem orelhas grandes e o rabo pequeno." O cachorro fez cara de triste. Veio Léo e disse: "Um cachorro com orelhas grandes e rabo pequeno? Que bicho bonito!" O cachorro fez cara de alegre. Difícil de agradar, né? Difícil de agradar. A menina veio e achou ele tão esquisito, né? Por ter uma parte maior e uma parte menor. Achou ele feio. Já veio o Léo e achou ele bonito justamente porque ele tem essas diferenças. Então, às vezes, a gente pensa, né? O que é bonito para um é feio para o outro. O que é feio para o outro pode ser bonito para um. Então, por isso que a gente não deve nem criticar nada, criticar ninguém, porque gosto a gente não discute. As pessoas têm a liberdade de escolher aquilo que mais agrada. E às vezes o que não serve para você pode servir para outra pessoa, não é mesmo? Então, continuamos na nossa história lá. Vamos acompanhar o que está sendo pedido. Observa que tem algumas palavras em negrito, ó: feio, grandes, pequeno, triste, grandes de novo, pequeno, bonito e alegre. Analise as palavras grandes, pequeno, feio, bonito, triste, alegre. Elas são sinônimas? Elas possuem o mesmo sentido? Elas falam a mesma coisa com palavras diferentes? Não. E antônimas? Elas falam o contrário. O que é grande, o contrário é pequeno. O que é feio, o contrário é bonito. O que é triste, o contrário é alegre. Então, elas são o quê? Antônimas. Muito bem. Nos ditados populares, lembra que a gente aprendeu ditados populares? Que a gente trabalhou sobre os provérbios? Muito bem. Que eles têm um ensinamento para dar, né? Uma linguagem que ensina as pessoas? Muito bem. Eu te dei alguns ditados populares e que você teria que encontrar neles os antônimos. Então, você teria que ler a frase toda e retirar deles os antônimos que estão escritos. Então, preste bastante atenção. Lembrando, antônimos são palavras de sentido contrário. Então, vamos ver lá como é que vai ficar? Então, acompanhe. Quem tudo quer, nada tem. Quais são as palavras aqui que são o contrário? Fala aí para o papai e para a mamãe. Que são antônimos. O antônimo significa de sentido contrário. Tudo, eu vou colocar em negrito para ficar mais fácil para você, tá bom? E nada, contrário de tudo, nada. Então, quem tudo quer, nada tem. Significa tudo e nada são contrários. Agora a letra B. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, nós vamos ter feio. E qual vai ser o antônimo de feio? Bonito. Então, feio e bonito são antônimos. Agora, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Quais são os antônimos que estão nessa frase? Últimos e primeiros. Então, últimos e primeiros são palavras antônimas, uma ao contrário da outra. Quem está em último lugar não está em primeiro, e vice-versa. Tudo que sobe, desce. Tudo que sobe, desce. Quais são as palavras antônimas? Sobe
e a outra é desce. Então, sobe e desce são palavras que falam o contrário. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quais são? Mole. Qual é a outra palavra, o contrário de mole? Dura. Então, quem tudo quer, nada tem. Tudo e nada são contrários. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Feio e bonito são contrários. Os últimos serão os primeiros. Últimos e primeiros são palavras contrárias. Tudo que sobe, desce. Sobe e desce são contrários. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mole e dura são palavras o contrário. No caso aqui, você ia circular, mas eu já te expliquei que no computador eu não consigo circular. Então, eu coloquei em preto escuro, mas você, no seu caderno, vai fazer o favor, a gentileza, de circular, ok? Muito bem. Agora, vamos relembrar os verbos? Os verbos são aquelas palavras que determinam na frase o que está acontecendo nelas. E eles podem indicar ação, o estado ou fenômeno da natureza. Vamos entender? Então, vamos acompanhar lá. Quando eu estou fazendo algo na frase, eu consigo até imaginar fazendo, eu digo que é uma ação. Quando algo acontece que é a natureza que provoca, a natureza quem faz, eu falo que esse verbo é um fenômeno da natureza. E quando está dizendo como está se sentindo, como é a pessoa ou o objeto, eu digo que é o estado. Então, acompanha comigo lá, frase por frase, para a gente entender isso e tirar todas as dúvidas. Então, os verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Analise cada frase, circule os verbos que aparecem nelas e depois escreva se eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Como eu falei com você, eu não consigo circular. Eu vou colocar de preto escuro e você circula no seu caderno. Tia Maria está bonita com seu vestido azul. Qual é o verbo? O verbo está. Faltou o azinho aqui que não quis, né? Negrito. Isso. Está, ele indica ação. Ela está praticando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Ela está se sentindo, mostrando como ela é, ou é a natureza quem faz? Está indicando que é o estado. Então, indica estado. Hoje amanheceu um céu azul. Qual é o verbo? Amanheceu. Amanheceu é o verbo. Joia. Amanheceu, quem é que pratica essa ação? É a natureza? É uma pessoa? É a natureza. Então, quando for a natureza, é um fenômeno da natureza. Joia. Entardeceu e fui para casa. Entardeceu é verbo. Fui também é verbo. Do verbo ir, tá aqui. Entardeceu é um fenômeno da natureza. E o fui? É uma ação. Então, nesse caso aqui, nós temos dois verbos. Um, que é o entardeceu, quem pratica a ação de entardecer é a natureza. Então, entardeceu é um fenômeno da natureza. E fui, eu fui para casa, eu andei até a casa, eu pratiquei a ação. Rodrigo jogou o lixo na lixeira. Jogou o lixo na lixeira significa que jogou é o verbo. Então, muito bem. Jogou, ele pegou o lixo e arremessou para a lixeira. Ele praticou a ação. Márcia é bonita e educada. É como ela é, como ela está, como ela se sente. Então, é o estado.
estado. Muito bem. Agora, vamos relembrar? Os tempos verbais são 3: passado, presente, futuro. Quando a ação já aconteceu, eu digo que ela está no passado. Quando ela está acontecendo, ela está no presente. E quando ela vai acontecer, ela está no futuro. Então, acompanha comigo o que está sendo pedido na atividade? Então, vamos lá. Observe o tempo verbal de cada uma e depois você ia reescrever a frase passando para esses tempos que estão pedindo aqui. Então, vamos ver? O homem apresentou o espetáculo no circo. Apresentou, então está no passado. No tempo presente, como fica? O homem apresenta o espetáculo no circo. E no futuro? O homem apresentará o espetáculo no circo. Então, o homem apresenta o espetáculo no circo e o homem apresentará o espetáculo no circo. Muito bem. A dançarina rodopia numa perna só. Passado. A dançarina rodopiou numa perna só. E no futuro? A dançarina rodopiará numa perna só. Então, a dançarina rodopiou numa perna só. A dançarina rodopiará numa perna só. Muito bem. Agora vamos ver a próxima. O sapo pulará de pedra em pedra no riacho. No passado, o sapo pulou de pedra em pedra no riacho. E no presente, o sapo pula de pedra em pedra no riacho. Então, o sapo pulou de pedra em pedra no riacho. O sapo pula de pedra em pedra no riacho. E a última, eu assisto televisão. No passado, eu assisti televisão. E no futuro, eu assistirei televisão. Eu assisti televisão, eu assistirei televisão. Repetindo para ver se você fez certinho e não faltou nenhum detalhe. Então, vamos ver? O homem apresentou o espetáculo no circo. As duas frases são: o homem apresenta o espetáculo no circo. O homem apresentará o espetáculo no circo. Bacana. Agora a letra B. A dançarina rodopia numa perna só. Ficará: a dançarina rodopiou numa perna só. A dançarina rodopiará numa perna só. Muito bem. A letra C. O sapo pulará de pedra em pedra no riacho. O sapo pulou de pedra em pedra no riacho. E vai ficar: o sapo pula de pedra em pedra no riacho. Eu assisto televisão. Vai ficar: eu assisti televisão. Eu assistirei televisão. Muito bem. Então, hoje nós tivemos, a nossa matriz muito bem dividida, tivemos oportunidade de recordar a interpretação de texto. Sempre na prova, uma avaliação de português, você vai ter o texto. Procure as respostas completas no texto. Copie as respostas o mais completa possível. Retire, sempre que é a interpretação de texto, a resposta está no texto, ok? Então, retire com boa vontade, com a escrita toda completinha. Beleza. Se você tem que ir no texto, e mudar alguma coisa, como no substantivo coletivo que a gente trabalhou hoje, você procure os substantivos coletivos corretos. Se precisar fazer a adaptação neles, por causa do artigo feminino e masculino, faça e reescreva a frase completa, mudando o que é necessário. Nós trabalhamos também com sinônimo e antônimo. Sinônimos são aquelas palavras que têm um sentido parecido, que você fala as mesmas coisas com palavras diferentes. E o antônimo é quando você usa palavras de sentido contrário, uma contradizendo a outra. Se der numa frase que você escreva o antônimo ou sinônimo, os sinônimos são palavras com o mesmo sentido, ou sentido parecido. E o antônimo você vai substituir para palavras de sentido contrário. Bacana. Os verbos, eles podem indicar a ação, estado ou fenômeno da natureza.
Então, nós temos que ler e identificar. Se for a natureza quem fez, nós vamos dizer que é um fenômeno da natureza. Se está dizendo como o ser é, como ele está se sentindo, nós vamos dizer que é o estado. E quando ele está fazendo alguma coisa na frase, que nós conseguimos até imaginar ele fazendo, nadando, pulando, correndo, jogando, é uma ação. Os tempos verbais são 3: passado, presente e futuro. O tempo passado é quando a frase indica que já aconteceu aquilo nela. Então, nós chamamos de passado. Presente é quando está acontecendo no momento, está fazendo agora. E o futuro é quando ainda vai acontecer. Ainda não aconteceu. Ok? Bacana. Nós temos também, recordando aí, né? Hoje nós aprendemos o uso, né, na nossa matriz, né, a gente acompanhando direitinho, nós aprendemos hoje o substantivo primitivo e derivado. O que é o substantivo primitivo? É aquela palavra que vai dar origem a outras palavras. E o que é o substantivo derivado? São aquelas palavras que vão ser originadas a partir de uma. Por exemplo, boneca, bonequinha, bonecão. Porta, porta, portinha, portão. Entende? Então, você vai conseguir formar mais palavras, vamos chamar de derivadas. Aquela que você usou como modelo para mudar as outras palavras, nós vamos chamar de primitivo. Ok? Bacana. Nós também já aprendemos em português o uso do mal com L e mal com U. Recordando, mal com L quando você substitui pelo bem e mal com U quando você substitui pelo bom. Muito bem. Recordando que a palavra pode ser polissílaba, dissílaba, trissílaba ou monossílaba, de acordo com a quantidade de sílaba. Se ela tiver uma sílaba, ela é monossílaba. Se ela tiver 2 sílabas, ela vai ser dissílaba. Se ela tiver 3 sílabas, ela vai ser trissílaba. E se ela tiver 4 ou mais de 4 sílabas, ela vai ser polissílaba. Para classificar como sílaba tônica, nós podemos ter oxítona, paroxítona e proparoxítona. Primeiro passo, separar em sílaba. Segundo passo, nomear última, penúltima e antepenúltima sílaba. Terceiro passo, verificar se tem acento agudo ou circunflexo ou sinal do tio. E o último, se não tiver acento, você vai ter que testar, ora falando a última sílaba mais forte, ora falando a penúltima sílaba mais forte e ora falando a antepenúltima sílaba mais forte, ok? Assim você vai classificar em oxítono, paroxítono e proparoxítono. Muito bem. O gênero do substantivo é quando eu falo masculino e feminino. O grau, aumentativo, diminutivo. E o número, quando está no singular, quando é apenas um ser, e quando é mais de um ser, no caso 2 seres ou mais, é o plural. Eu espero que tenha tirado as dúvidas, que você consiga fazer daqui para frente uma boa avaliação. Tenho certeza que se você seguir os passos que a professora te orienta, você não tem como errar. Você vai ser sucesso sempre. Desejo para você uma ótima, né, um finalzinho de tarde aí, que você possa descansar um pouquinho e se preparar, né, para as outras atividades. Que Deus te abençoe bastante, abençoe sua família. Papai e mamãe, muito obrigada por tudo, pelo carinho, pelo respeito e pela ajuda que vocês têm nos dado. Que Deus abençoe fortemente. E que a gente possa estar juntos durante essa semana, fazendo os nossos encontros, né, serem sempre um acontecimento. É um prazer estar com vocês, meus alunos. Adoro conviver com vocês e estar com vocês a cada dia. E que possamos estar cada vez mais juntos. Que Deus abençoe a todos. Um grande beijo.